Bem-vindos a todos que estão vendo esse vídeo. Hoje iremos começar uma leitura de um livro bastante importante, sim, que me ajudou a desenvolver bastante outros meios a conhecer, a expandir a consciência, de uma certa forma, a compreender mais além da leitura do livro do próprio Sócrates. Vocês estão vendo aí o próprio o Sócrates. Então vamos iniciar uma leitura base inicial, lendo e desenvolvendo vida e obra. A democracia ateniense assegurava aos cidadãos o exercício da função legislativa integrante da eclesia. A Assembleia Popular deviam participar da elaboração das leis que regiam a vida e o destino da cidade, mas o regime democrático impunha aos cidadãos a obrigação de defender como juízes as leis que eles mesmos votavam, pois nas condições dos membros as cortes populares assumiram o compromisso através do juramento eliástico de fazer acatar aquelas leis e do decidir de acordo com elas o que seja justo e o que seja injusto, o que seja bom ou mal para o cidadão do Estado e do povo. No ano de 399 a.C., o Tribunal de Eliasta, constituído por cidadãos procedentes das 10 tribos e com relação de Atenas aos escolhidos por meio da tiragem das autonomias, 501 membros. Difícil tarefa agradável esses juízes julgar Sócrates constituído mais como a controvertida figura cidadã admirada e enaltecida por alguns, particularmente pelos jovens, era entretanto criticado e combatido por outros, que elemento pernicioso. A juventude indiscutível era o seu destemor do que já dera provas em tempos de guerra como toda a sua independência pessoal, manifestada não apenas em um modo peculiar e inconvencional de viver, mas também em circunstância especial, como quando se negou a convivência só de termo político de pelos tiranos, que durante algum tempo haviam dominado Atenas, mas sobretudo caracterizava essa atividade que devia dedicar havíamos era justamente suscitava a deleite e admiração dos jovens que noutros despertava ressentimento e conversa. Toda a base do desenvolvimento filosófico em todas as áreas de ciência, estudo e prática, desenvolvimento também é elevado do próprio ser, de causar grandes mudanças, como grandes revoluções em toda a sociedade da época. Ainda a filosofia nascida em Atenas não era compreendida por todos os atenienses. Posteriormente, sim, que foi, mas ainda é o processo de desenvolvimento da filosofia de Sócrates, uma grande base também por onde paramos aqui, despreocupado com os bens materiais, cujo acúmulo era o objetivo da a maioria, usufruindo os prazeres sem se atormentar em viver a sua cata, mas também sem deles fugir em exageros a certa. Sócrates dedicava considerava desde certo momento de sua vida sua missão que teria sido confiada por Deus, e Deus falou que se tornará um vagabundo, o que o tornará um vagabundo locais, diálogo com as pessoas, mas diáloga de modo a fazer tentar justificar os conhecimentos das virtudes e habilidades que lhe eram atribuídos. Com esse objetivo inicial, levava o intelectual a expressar a sua própria especialidade para em seguida interrogar a respeito do sentido das palavras empregadas. O resultado em questão
habilmente formuladas de Sócrates, que levava apenas a saber que nada sabia, era consequência torna patente a fragilidade das opiniões dos intelectores, a inconsistência do argumento e a obscuridade dos seus conceitos colocados à prova. Muitos supostos talentos e muitas reputações de sapiência relevavam infundados muitas ideias vigentes consagradas das tradições e manifestas do caráter preconceituoso, sua condição de meros hábitos mentais. Os simples construções verbais sem base de racional. Então, tudo que remete não só à característica, mas na essência também da própria vida aqui de Sócrates, também desculpado dos bens materiais, né? Não é só na questão de jovem ou velho despreocupado com as questões materiais, já se libertando das questões materiais, respeitando, tendo o necessário, sem ter que acumular, sem muito usufruir de tantos prazeres que existem nas sociedades desde o início dos tempos e todos os mundos, né? Pode-se crer. Sócrates também já dedicava sua vida à missão que foi atribuída no sentido em todo espiritual, voltando. Espiritual ainda tem a base racional, mas a base espiritual também, como ainda é trazida já hoje em dia, a boa parte da sociedade no mundo já tem um pouco diferente. Nosso mundo ocidental já é a base do racional científico, enfim, não mais como uma missão espiritual, todas as sociedades da época. Sim, aí ao desenvolver o diálogo, ou a base de diálogo socrático, justificar os conhecimentos da pessoa, suas virtudes e compreender, analisar suas virtudes e habilidades que lhe eram atribuídas desde o objetivo inicial, com fazer um desenvolvimento intelectual, expressa opiniões referentes à especialidade, se interrogar a respeito das palavras empregadas também, diálogo com todo tipo, mas fazendo processo de desenvolvimento da filosofia e questões habilmente formuladas de Sócrates. Alegava apenas sabia que nada sabia, a consequência tornar patente a fragilidade de suas opiniões e de seus interlocutores, a consistência dos seus argumentos sobre a obscuridade dos seus conceitos, sim. Algo bem profundo, base profunda. Com tudo colocava à prova muitos supostos talentos e muitas reputações de sapiência, releváveis e infundadas em muitas ideias vigentes, as ideias também tem teoria, mas as ideias e prática consagradas pela tradição manifestavam em um caráter uso de meros hábitos mentais, era só e simples construções verbais de base racional, evidência sem ignorância da própria ignorância, situação sendo ultrapassada prenderia a alma num estado engano para trágico, deixando distante de si mesma, apartada da sua própria realidade. Não dava desenvolver algo profundo do interno, o processo interno do próprio ser da consciência e acessar coisas também de todos os níveis de compreensão, algo também que está além, algo em outros níveis, e trazer para o campo das ideias, compreender, desenvolver algo novo, mas é um processo também de autoconhecimento aqui. Para alguns, o que aceitavam submeter-se à fase construtiva de dialogação socrática, aquele reconhecimento da ignorância do básico significado das palavras representava a oportunidade de um verdadeiro renascimento, renascer na consciência de si mesmo, sim, no preliminar da tomada da posse e da própria alma, sim. Outros, porém, era desmoronar o prestígio na praça pública, então o estabelecimento das questões, das dúvidas, e havia séculos de persistia a cega certeza preconceituosa das crendices no âmbito dos valores morais e religiosos.
Dava a conduta das unidades também segundo a base em instituições políticas. Em toda a base desenvolvida da realidade de Sócrates no processo interno ao externo, mas com algo construtivo, em dialogação socrática, base de diálogo socrático, aquele reconhecimento da ignorância, do êxito do significado das palavras, oportunidade de um verdadeiro renascimento, processo desenvolvido com a consciência, com a alma, consciência de si mesmo, voltar consciência de si mesmo, a sua missão, e se complementar não com algo de fora, não com algo material, sim algo espiritual. Outros podem desmoronar o prestígio de praça pública, assim. Isso muda tudo. Estabelecer de questões de dúvidas que havia séculos persistia, e cega a certeza que questões de dúvidas, tantas dúvidas no nosso mundo, do conceito de ser Cristo no âmbito dos valores morais, ó. Também certeza de preconceitos e crendices, para voltar e além desses conceitos e crendices no âmbito de valores morais e religiosos, a conduta do indivíduo também serviu de base de instituições políticas também, de base de instituições políticas posteriormente. Então essa leitura parte 1 de Sócrates, o mito seja bem complementar, também de todos os sentidos, e então até a próxima.